Amigo, torcedor vascaíno, começou a semana no Vasco da Gama e o que eu digo pra você é: prepare-se. Não ache que por ser semana de ano novo não teremos novidades. Eu te digo inclusive, e isso é informação, tá? Hoje, segunda-feira, dia 29 de dezembro, é que vai começar o ano dentro do Vasco da Gama. Amigo, a partir de hoje serão intensificadas todas as conversas para contratar reforços dentro do Vasco. Uma semana que será muito agitada, promete, cheio de informações, e eu vou trazer muita novidade para você aqui neste vídeo. Tem informações sobre Otamendi, que loucura é essa? É John Ares, é Douglas Luiz, é Otamendi. O que vem por aí, eu vou trazer isso para você. Além disso, também falar nesse Acorda Vascão sobre a situação envolvendo um nome que está bem perto de ser anunciado como mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Tem também movimentações de mercado com relação a nomes que o Vasco da Gama observa. Tem o caso Brenner. Olha, amigo, se prepare, pois você terá pela frente um Acorda Vascão muito movimentado nesta sua manhã de segunda-feira. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, né, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde está essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco. Seja muito bem-vindo e já se inscreva no nosso canal. Inclusive, um recado rápido a você. Hoje, 1h da tarde em ponto, estarei ao vivo ao lado do Vene Casagrande, ao lado do Flávio Vinick, lá na bancada do SBT. Amigo, eu estarei novamente no SBT. Na última sexta-feira fiz a minha primeira participação e hoje estou retornando ao SBT. E amanhã também, tá? Então, se prepare, porque você aí que gosta de, na hora do almoço, ligar a sua televisão no SBT Esporte Rio para acompanhar as últimas notícias do nosso Vascão, você terá esse rostinho aqui presente lá também, te deixando muito bem informado. Agora é aqui no YouTube lá. Não tô contratado, não tô no lugar do Pedrosa. Tem muita gente me fazendo essa pergunta. Estou lá de convidado. Vamos deixar as coisas acontecerem. Vamos lá, fazendo a nossa presença. E hoje, já digo a você, vá lá 1h, porque eu vou trazer uma notícia importantíssima. É uma notícia realmente que eu consegui nessas últimas horas. Eu não vou trazer aqui a você, vou deixar você com essa curiosidade, porque o Vasco tem praticamente 2 nomes bem perto de fechar, olhando essa temporada de 2026, tá? O Vasco está ajeitando aí os últimos detalhes para que esses 2 nomes venham. Inclusive, eu já vou adiantar, porque eu tenho a boca grande, eu não consigo segurar. Ontem, né, a saída praticamente confirmada do Lucas Oliveira, a ida dele ao Ceará, é um passo importantíssimo que evidencia mais do que nunca que o Vasco tem 2 nomes chegando. Eu vou falar muito, se prepare, liga aí a TV 1h na SBT, eu vou falar, participe, cara. Participe nas redes sociais, participe lá no X, manda a hashtag SBT Esporte Rio, manda um recadinho lá falando sobre mim, que é muito importante também. Show? Vamos junto, tem muita gente aí que me acompanha, cara. Eu tô vendo rapidinho, desculpe até me prolongar aqui nesse início de vídeo. Eu tô vendo muitos comentários de vocês. Infelizmente eu não posso responder todos, porque, gente, é muita gente comentando, mas eu fico muito feliz quando eu vejo comentários de pessoas dando parabéns, falando que fica feliz com a minha ida ao SBT, e assim, tem muita gente que comenta: Lucas, eu te acompanho desde os 3 mil inscritos, Lucas, eu te acompanho desde os 5 mil inscritos, Lucas, eu te acompanho desde os 20 mil inscritos, e assim, eu acho que é uma conquista nossa, cara, é nossa. Eu estando lá no SBT, continuando indo lá amanhã, é uma conquista nossa, do canal do Gigante Vasco. Você faz parte disso daí. Vambora! Conto com você, te espero lá 1h da tarde. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Bom, amigo, eu quero começar com essa notícia aí,
das últimas horas, relacionada a Otamendi. Otamendi. E para falar sobre a notícia, eu preciso trazer quem deu a notícia. E como foi aí uma notícia que movimentou as redes sociais, e foi uma gravação, inclusive, que aconteceu, eu faço questão de trazer aí a própria gravação do nosso grande amigo Wallace Neguerê, falando um pouquinho sobre toda essa situação envolvendo Nicolás Otamendi. Galera do céu, eu já tava indo dormir, meu telefone não tá parando, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque eu estava conversando ali, deitadinho na cama, conversando com alguns amigos vascaínos, falando de contratações, chegada, saída de jogadores, o nome do Otamendi surgiu na conversa, entendeu? Vocês sabem que quando eu falei que o Carrilho iria pro Corinthians, todo mundo duvidou de mim. Até mesmo porque não é o tipo de conteúdo que eu trago, né? Saída, chegada de jogadores. Tem pessoas mais competentes do que eu que costumam dar esse tipo de notícia e é isso mesmo. Até eu gosto disso. Mas só que tem algumas que eu vou lá e jogo. Entendeu? E jogo. Falei do Robert Renan, aconteceu a mesma coisa. A galera, duvido, tá aí, ó. Então, Otamendi é um zagueiro experiente, seleção argentina, campeão do mundo, Copa América, um cara que qualificaria muito o sistema defensivo do Vasco da Gama. Neguerê, o Robert Renan vai pro banco? Cara, não. Calma. Eu não sei como é que o Diniz vai trabalhar, né, com esses caras aí, com a chegada de outros possíveis nomes que estão sendo especulados no Vasco da Gama. E é bom, pelo menos as especulações ali, os nomes que o Vasco está buscando, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Um bando de bagre que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. É isso que nós queremos. Então, assim, é quentíssima essa informação, é muito quente, tá? Então, assim, eu tô trazendo para o torcedor vascaíno. Tô torcendo para que isso se concretize. É um baita de um zagueiro, é um baita de um jogador, é a nível de Vasco da Gama. Mas ele tá bem onde ele tá jogando, ele não tem... Mano, meu parceiro, olha só, aqui é Vasco, tá? Aqui é Vasco. O papo tá aí, abraça quem quer. Agora, dê pelo menos os créditos, por favor. Eu agradeço. Até. Amigo vascaíno, então tá aí o vídeo, tá? Vídeo do Wallace Neguerê, e é importante falar, uma pessoa muito influente. Neguerê é alguém com muita participação, trabalha inclusive no SBT lá de Brasília, e tem muita influência no meio da torcida cruz-maltina. Ele falou, mas eu acho válido falar também aqui, informação do Wallace Neguerê, é que o Vasco avançou nas negociações pela contratação do zagueiro Otamendi, tá? Informações aqui com parte do planejamento para a temporada de 2026. O Vasco da Gama ele busca qualificar o seu elenco, tornando o elenco cruz-maltino um elenco mais competitivo, aumentando o nível competitivo do Vasco da Gama. E Nicolás Otamendi surge aí como essa aposta de peso da diretoria. A chegada, inclusive, representaria, tanto dentro quanto fora de campo, é claro, um grande impacto pela liderança que tem Nicolás Otamendi. Essa é a informação do Neguerê. E aí eu vou para a minha informação. O que eu tenho, amigo vascaíno, e ontem eu, inclusive, quando saiu essa notícia, estava ali buscando algumas coisas relacionadas ao nosso cruz-maltino, e aí eu aproveitei e falei, acabou de sair isso daqui. O que eu ouvi foi, cara, não tem nada. Isso foi o que eu ouvi. Só que eu, Lucas, eu sempre trabalho da seguinte forma. Eu sempre gosto de respeitar o outro lado. Sempre gosto de respeitar quem trouxe a notícia. Porque eu neguei pela pessoa séria que é, eu entendo que tem aí a sua fonte. Só que o que eu, Lucas, ouvi é que não tem nada. Que não existe nada. O Nicolás Otamendi, e aí eu vou pro que é a minha informação. Nicolás Otamendi é um zagueiro que atua pelo lado direito do sistema defensivo. O Vasco tem, como zagueiro pelo lado direito, Carlos Cuesta. Quando que o Vasco busca a compra em definitivo para ficar no Vasco da Gama. Além do Carlos Cuesta, o Vasco tem o Lucas Oliveira. Ontem, a informação do Vene Casagrande é que o Lucas Oliveira foi negociado com o Ceará. 30% dos direitos econômicos ficam com o Vasco, os outros 70% vão para um clube, vai para o clube nordestino. Saída praticamente confirmada, só falta assinar e oficializar a saída do zagueiro. Então vai ficar uma lacuna no sistema defensivo. O Vasco não terá um zagueiro para ser, não reserva, mas para lutar pela titularidade junto com o Carlos Cuesta. Então o Vasco vai precisar contratar um zagueiro pelo lado direito. E aí surge essa informação relacionada ao Nicolás Otamendi, que é um zagueiro pelo lado direito.
Só que, amigo vascaíno, esse zagueiro pelo lado direito, e aí eu vou para a minha informação, que o Vasco da Gama quer contratar, não é o Nicolás Otamendi. Esse zagueiro se chama Alan Saldívia. Vou trazer mais detalhes no SBT Esporte Rio, mas o nome que o Vasco quer para a zaga se chama Alan Saldívia. É um nome que Fernando Diniz gostou, pediu para ser contratado no meio do ano. E eu já adianto a você, eu vou trazer mais detalhes no SBT Esporte Rio para você ir lá dar uma olhada. O Alan Saldívia gostou do projeto Vasco. O Alan Saldívia está inclinado a aceitar o projeto do Vasco. Aceitar o projeto do Vasco não, ele aceitou o projeto do Vasco, mas está inclinado a fechar com o Vasco da Gama. E a grande questão hoje é, o Vasco ainda não se acertou com o Colo-Colo. O Vasco está em negociações com o Colo-Colo. A expectativa é que essa semana seja crucial para fechar esse negócio. Não tem nada acertado, tá, com o Alan Saldívia, com relação à base salarial, com relação a tempo de contrato. Mas a negociação hoje está com o Colo-Colo. O Vasco ele já conversou com o Saldívia se animou com o projeto Vasco, só que o Vasco ele trabalha com uma forma de negócio muito justa no mercado. O Vasco ele vai ao jogador, conversa com o atleta. Se ele estiver insatisfeito no seu clube atual, o Vasco vai tentar a contratação, o Vasco vai apresentar o projeto. O jogador dando aval, o Vasco vai no clube, conversa com o clube, negocia com o clube. Acertando com o clube, o Vasco volta para o jogador. Para depois de acertar com o clube, acertar com atletas bases salariais, o tempo de contrato e fechar negócio. São 3 fases. A primeira fase é apresentar o projeto, entender a resposta do atleta. O atleta dando sim, o Vasco vai no clube. O clube aceitando os moldes de negócio do Vasco, o Vasco volta para o atleta para fechar negócio. O Vasco com o Alan Saldívia está nesse estágio 2 das negociações. Está com o Colo-Colo, conversando e buscando a contratação do atleta. Essa é a situação de Alan Saldívia. E esse é o nome que eu tenho de informação que é o atleta que o Vasco busca para o lado direito do sistema defensivo. Mas volto a repetir, é respeitar o Negreira. Tem a fonte dele, tem a matéria dele. Pode ser verdade? Pode. O que eu tenho hoje, porém, de informação é que o nome para o lado direito da zaga se chama Alan Saldívia. É um dos nomes que o Vasco busca avançar nessa semana para encaminhar negócio, empréstimo com opção de compra no final do contrato. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E o Vasco, além, é claro, de estar sim se acertando com o Alan Saldívia, se acertando com esse outro nome que eu vou trazer a vocês na parte da tarde. O Vasco também monitora alguns outros nomes no mercado. E tem aqui 3 nomes que o Vasco monitorou nestes últimos dias. Um zagueiro, inclusive, que é o zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim. Informações aí dos amigos do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco sondou a situação do jogador recentemente para buscar aí entender, né, a situação de mercado do atleta. Um jogador jovem de 24 anos de idade, um atleta hoje que tem os seus direitos econômicos ligados, inclusive ao clube alemão, não está tendo muita rodagem por lá, iniciou a sua carreira no Avaí, jogador de bastante qualidade, inclusive, jovem, volto a repetir, 24 anos, e o Vasco sondou a situação. Além do Arthur Chaves, destro, tá? Tem também a situação do Felipe Silva. Felipe Silva é um jogador que se destacou vestindo a camisa do Avaí, e diante desse destaque ele foi contratado pelo Porto B, hoje veste a camisa do Porto, tem 14 partidas vestindo a camisa inclusive do time B do Porto, e o Vasco sondou a situação também deste jogador. Foi consultado pelo Vasco da Gama, Vasco olhando para a defesa, nenhuma negociação, é apenas um nome que o Vasco procurou, para entender um modelo de negócio. E o Vasco também monitorou o atacante Carlos Rotondi, do Cruz Azul do México. Informações é que o Vasco monitora esse nome, jogador de 28 anos de idade, argentino, um nome que o Vasco da Gama entende como um atleta interessante para ter no elenco, olhando a próxima temporada, canhoto, ponta esquerda, e é um nome que o Vasco da Gama busca para o ano de 2026. Então o Vasco tem essa negociação com o Alan Saldívia,
tem essa negociação com outro nome para o setor ofensivo e tem também alguns nomes que vem monitorando, mas ainda nada avançado. E tem o caso, para fechar com vocês esse Fala Gigante, esse Acorda Vascão, perdão, o caso Brenner. Brenner é um nome que conversou com o Diniz. Brenner é um jogador que olha com bons olhos a possibilidade de voltar a trabalhar com o técnico no futebol brasileiro. Só que, por outro lado, o São Paulo vem conversando com a Udinese, clube que mantém os direitos econômicos do Brenner, para tentar a contratação para a temporada de 2026. Se o Brenner definitivamente quiser vestir a camisa do Vasco, o Vasco vai precisar negociar com a Udinese para concretizar negócio. E o desejo do Brenner vai ser fundamental nessa negociação. É um jogador que é cria de Cotia, então automaticamente tem esse carinho com o São Paulo. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, né? Porque é cria de um lugar que automaticamente ele vai vestir a camisa do clube por onde cresceu. É um jogador que o técnico Fernando Diniz gosta muito, é um atleta que o técnico Fernando Diniz tem um grande desejo de trabalhar novamente e pode sim aparecer no Vasco. Não deve ficar na Udinese, deve ser negociado, tem desejo de voltar para o futebol brasileiro e hoje eu digo, os dois clubes que têm grande possibilidade de ter o Brenner no ano que vem são Vasco e São Paulo. São Paulo tem o lado clube que revelou, clube que ele se sente em casa, e o Vasco tem o lado Fernando Diniz, que é um fator de muita influência. Então a situação é exatamente essa. Vasco e São Paulo sondam ali a Udinese, tentem um modelo de negócio, mas ainda nenhuma proposta foi feita. Seria um grande nome, tá, para o ano de 2026. Vamos ver, vamos ficar ligado e qualquer informação eu trago para vocês. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão, cismei com Fala Gigante. Segundo vídeo apenas primeiro vídeo dessa sua segunda-feira e já já eu tô de volta com o nosso Fala Gigante. Caraca, tá difícil. Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações Vasco.